Futebol é isso, hein, Pedrosa? A humanização do atleta é algo que acho que vem acontecendo aos poucos, muito aos poucos no futebol brasileiro. É claro que eles recebem um alto salário, mas ninguém sabe o quanto eles se esforçaram para estar ali. O quanto é duro para um atleta você ter 8, 9 meses de vida dedicado a uma recuperação. LCA, ligamento cruzado anterior, é uma lesão que tem acontecido de forma muito frequente aí no futebol mundial, não diria nem só o futebol brasileiro. E o Jair é um cara que trabalhou muito para poder chegar nesse momento, para poder retornar, para poder ajudar o Vasco. O Jair é um cara que foi campeão muitas vezes pelo Atlético Mineiro, chega ao Vasco a peso de ouro, não consegue engrenar mesmo apresentando um bom futebol e agora está tentando retornar. Acredito que seja um jogador para 2025. Muita gente criticou também esse documentário pelo fato do Jair nunca ganhou nada pelo Vasco. O foco do documentário não é esse. O foco do documentário é você mostrar a recuperação de um atleta profissional num momento complicado da sua vida. Então qualquer pessoa que se interesse pelo futebol e pelos seus bastidores, que é muito importante, veria a série e entenderia totalmente qual é o conceito do documentário que foi feito. Povo mal amado, tem muita gente chata, que bobeira. Isso é uma bobeira. Muita gente chata. Então, que assim, isso, cara? Pra mim, acho que foi muito legal a iniciativa, mostrar realmente a vida desses atletas de uma forma como muitas vezes a gente não consegue ver. Eu já vou falar com vocês sobre a preparação do Vasco. Só um minutinho, só rapidinho. Será que o nosso amigo já viu isso aqui? Eu tenho certeza que já. Como é que será que ele tá? Você já falou com ele sobre isso? Olha... Deixa eu falar aqui. Tá escrito aqui. Ramon Dias compara Vasco com o Corinthians. O Corinthians é muito maior do que o Vasco, disse Ramon Dias. Bom, eu no lugar dele, eu vou te falar qual seria o meu sentimento. Eu estaria revoltado de ouvir isso. De uma pessoa... Que ele gosta. Não só ele. A torcida, a grande maioria, eu tenho certeza que gosta do Ramon Dias. Independentemente se fez um bom trabalho, a forma como ele foi demitido, eu acho que grande parte da torcida vascaína, ao menos, gostava, né? Porque depois dessa declaração não tem como gostar mais. Eu particularmente acho que o Ramon Dias mandou mal demais. Não precisava, é a palavra. Mal demais, totalmente desnecessário. Você fala uma coisa, o que? O silêncio? O silêncio não comete erros. Eu entendo a pergunta e parabéns para a pergunta dos jornalistas lá do GE que fizeram essa entrevista com o Ramon Dias, mas o Ramon Dias ele poderia ter respondido de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Falar, são duas instituições maravilhosas no futebol brasileiro, no futebol mundial. Tenho um carinho enorme pelo Vasco, tive uma boa passagem por lá. Não gostei da saída, mas dizer que o Corinthians como instituição é maior que o Vasco, em que argumento ele pega isso para poder afirmar uma situação como essa? Por quê? Não Qual o sentido precisava. disso? Eu acho o seguinte, só para finalizar minha linha de raciocínio, ele tá magoado pela forma como ele saiu do Vasco e resolveu atacar a instituição do Vasco da Gama. Eu acho. Pedrosa, o que aconteceu? Porque assim, o Ramon e o Emiliano é uma dupla assim bem bacana. Eles eram muito esclarecidos, tudo muito transparente. Eles iam lá e falavam mesmo o que eles estavam resolvendo. Eu senti isso na passagem deles aqui com o Vasco. E do nada ele fala isso. São pessoas diferentes. O Emiliano não falou isso. Inclusive, o Emiliano tinha dado entrevista no dia anterior. Foi o Ramon, quem pai falou dele. Isso foi o Ramon. Apesar deles serem uma dupla, eu acho que eles enxergam, inclusive, o Vasco de formas diferentes, tá? Cara, o Ramon Dias foi completamente desnecessário. Eu já trabalhei em ótimos lugares, como aqui o SBT é um ótimo lugar que eu trabalho. Não é porque eu tô aqui, é porque realmente é um ótimo lugar. Eu tenho mais de 10 anos de carreira e eu já trabalhei em péssimos lugares. Sabe quanto que eu viria a público para falar do péssimo trabalho que eu já estive lá, que já foi meu ganha-pão, que já foi meu local de trabalho, que em algum momento foi importante pra minha vida? Nunca. Eu nunca faria isso. Eu poderia ir numa resenha aqui com a Fernanda, com o Venê. É verdade. Ei, Pedrosa, como é que foi lá, mano? Pô, cara, lá realmente era muito complicado e tudo mais. Uma resenha nossa, uma resenha particular. Jamais viria a público para pisotear, independentemente da situação, o lugar que um dia já me acolheu. Porque o Vasco foi isso pro Ramon. O Vasco acolheu o Ramon. O Vasco acolheu a família dele. O Vasco acolheu o Emiliano Dias. A família do Ramon, em vários momentos, inclusive, é uma família que também foi muito acolhida pela torcida do Vasco. Teve seu nome gritado, o nome gritado do seu filho, enfim. E pra mim, isso não é uma questão de análise de estrutura. Se ele fala pra mim assim, Pedrosa, olha, em relação à estrutura, o Corinthians tem uma estrutura de CT, uma estrutura de estádio muito melhor do que a do Vasco da Gama. Eu estaria totalmente de acordo com ele, porque isso é impossível, a gente não vai negar aqui o óbvio. Agora, a análise dele é pra alfinetar, é claramente pra alfinetar. Não sei se só pela saída da 777 e que deveria ser, nesse caso aí, o direcionamento dele. Quer falar mal de alguém? Fala mal da 777. É isso. Fala mal de quem te tratou da forma como foi tratado. E não do Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme. Agora, ele erra muito quando ele mira o canhão dele para a instituição.
E aí, para mim, isso aí é completamente desnecessário, uma postura ridícula para mim, que eu jamais esperaria de um treinador como ele. Para ser muito honesto, zero necessidade. O Vasco é a sua torcida, né? O Vasco é a sua história. E é uma comparação que é desnecessária, né? E a gente não vai entrar aqui no debate se é ou se não é. Esse não é um debate, até porque é um debate super desnecessário. Qual é a necessidade de falar isso? Nenhuma. O que ele ganha? Ele só mira. Ele mirou num lado e acertou no outro. Porque talvez ele mire, como você falou, de como ele foi embora, que foi aí a 777, e acerta em quem mais o amou e mais o abraçou. E quem trouxe o nome dele de volta para um cenário. O Vasco é tão grande que a chamada da entrevista inteira, completa, falando do ano do Ramon Dias, é sobre o Vasco. Sabe o que o Romário diria? Ramon Dias calado é um poeta. Pedrosa! Isso Romário, não é o Vene. Fala de campo e bola, Pedrosa. Jogo quinta-feira, hein? Jogo em São Januário. Já são esgotados os ingressos? Ainda não, se eu não me engano, ainda não. Mas assim, vai esgotar, né? Vai ter casa cheia e eu não tô com a expectativa muito alta para essa partida, não. Gente, eu tenho que analisar o campo e bola, Fernando. Eu tenho que analisar o campo e bola. Quem é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro? É o Internacional. O Internacional é um time que tem jogado um futebol maravilhoso. Tirando o Botafogo aí, é o time que tem jogado o melhor futebol no Brasil, digamos assim, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, se você for olhar as últimas partidas do Inter, os grandes jogadores que o Inter tem, o belo trabalho que o Roger Machado faz para o que o Vasco apresenta nas últimas partidas, é algo preocupante. Agora, se tem algo que eu posso me apegar, primeiramente, São Januário. O Vasco só perdeu uma partida em São Januário nessa temporada. Vai jogar em casa de novo. Já venceu grandes adversários dentro do seu estádio. E é a hora também dos jogadores acordarem. Porque, repito aqui, nos últimos 6 jogos foram 3-0. Isso não é normal, gente. As pessoas acham que isso é normal. Não é normal. O Vasco, quando vence, não joga bem. O Vasco está sempre sofrendo. Tirando o primeiro tempo contra o Bahia e um tempo contra o Atlético Mineiro ali na Copa do Brasil, o Vasco está sempre sofrendo. Então, assim, cara, a expectativa em uma análise fria é muito ruim. O Internacional, ele é um time que joga muito melhor futebol do que o do Vasco da Gama. Agora, o futebol não tem lógica, né? Eu espero que os jogadores consigam entender o momento, consigam entender que eles precisam pontuar para chegar a uma pré-Libertadores, se fechem nessa reta final e façam do São Januário sua fortaleza junto com a sua torcida. Muito bem, você aí, olha só, gente, É isso aí, torcida do Vasco, e vamos aqui para mais uma notícia. 777 Partners, que controlava a SAF do Vasco, é alvo de investigação criminal nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a 777 Partners, empresa que controlava a SAF do Vasco. Assim, segundo o site Josimar Futebol da Noruega, a empresa norte-americana seguradora que passou a controlar os ativos da antiga controladora são acusados de lavagem de dinheiro. Cabe salientar que, diante da investigação que teve início meses atrás, a CAP colocou à venda todas as equipes da empresa. Em meio ao cenário, ela tem o receio de que este novo problema judicial afaste possíveis investidores. No momento, há um processo judicial que interfere diretamente nas vendas dos clubes. E essa ação é da Leadinhal, que entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos que pertenciam a 777 Partners, e agora qualquer compra também necessita passar pelo fundo. O dono da Roma, Dan Friedkin, tem o interesse em comprar o Everton. Por outro lado, a compra necessita passar pelo tribunal norte-americano, visto que a 77 investiu 200 milhões de libras no clube inglês. O empresário, então, teria que pagar o empréstimo ponte para conseguir selar o acordo. Diferentemente de outros clubes, o Vasco retomou o controle da SAF pela justiça e não tem obrigação de investimento da empresa norte-americana. Em meio a